E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVCast, tá? Da faculdade. Hoje nós estamos aqui com um convidado, que é o professor Gerson Passi de Oliveira, né? O nome certo. Uhum. Tá. O nosso professor da casa, Gabriel Azevedo, e eu, Vanderlei, tá? O assunto que falaremos hoje é lógica de programação como diferencial para desenvolvedores. Depois o professor vai entrar em detalhe aí, vai deixar mais claro o que significa isso aí, tá? Bom, falar um pouco da formação acadêmica do professor. Então, o professor é Dr. Gerson Passi de Oliveira. A formação dele, ele é graduado em Ciência da Computação pela FATEPA, que é a Faculdade de Tecnologia Padre Anchieta. É o Anchieta? Isso, Anchieta? Tá. Aqui em Jundiaí. Especialização em Administração Empresarial pela FC-CAEPA, que é Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administração Empresarial, Padre Anchieta. Mestrado em Educação pela USF, Universidade de São Francisco. Esse aí é lá em Itatiba ou lá no... Agora é em Itatiba, na época que eu fiz era em Bragança. Bragança? Tá. Ia para um pouquinho mais longe. Eu fiz USF lá em Itatiba. Lá. E doutorado em Educação pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Beleza? Certinho, né, professor? Certo, é isso mesmo. Tá bom. Então, agora se você puder falar, né, um resumão aí, deve ter bastante coisa, né, professor? Já são 25 anos, né? Então, nesse meio tempo, a gente correu um trecho aí, né, como dizem, né? Certo. Eu atuo há 25 anos, então, como professor universitário, né? Sou atualmente coordenador do curso de Ciência da Computação da Unip, aqui de Jundiaí, e sou também professor de mestrado e doutorado na área de Educação Matemática, que é outra das minhas áreas de pesquisa, né, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e trabalho também na FATEC, né, no Centro Paula Souza, nos cursos de ADS, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né, e de Sistemas Embarcados aqui em Jundiaí, em Indaiatuba e em Santana do Parnaíba. E de vez em quando eu durmo também, mas não é sempre. Respirar né? é da meia-noite às 6. De vez em quando, né? Não muito. Beleza. Bastante experiência aí. Bom, o tema então, como eu comentei, é lógica de programação como diferencial para desenvolvedores. Só para vocês saberem, a gente antes debate, né, o tema, né, veio várias opções de tema e o professor escolheu esse. Daí agora a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o tema. A gente vai fazendo as perguntas aí e daí você responde. Ok, beleza? Na medida do possível. Sim. Na verdade, a ideia do tema, quando o Vanderlei me chamou para esse evento, foi pensar no que atualmente motiva alguém a fazer um curso de ciência da computação, de análise e desenvolvimento de sistemas e cursos correlatos, cursos que envolvam TI e alguma aprendizagem, alguma trajetória aí na área de sistemas de informação e áreas correlatas. É muito comum que o programador novato, o aluno que se aproxima, né, dessas iniciativas, pense que vai entrar em contato com tecnologias inovadoras no primeiro momento e que vai ser capaz de mudar o mundo a partir de pequenas práticas, né, muito simples e modulares, talvez um pouco pela tendência que nós temos de facilidade que a própria tecnologia tem oferecido. Então as coisas são muito empacotadas, são muito fáceis, né? Então às vezes juntando 3 ou 4 coisinhas você consegue obter algum resultado. Isso é verdade, várias tecnologias facilitam esse tipo de ação, né? Entretanto, o desenvolvedor é um profissional que além de ter a capacidade de conhecer tecnologias e de ter um uso imediato para elas, né, mobilizando um conhecimento que é comum, né, principalmente as pessoas que vão se formando agora, né? Nós somos de uma época em que as formações eram distintas. Não sei se melhores ou piores, acho que não é o caso de discutir isso nesse momento, mas que tinham outros focos, até porque o momento histórico era outro, a sociedade se configurava de uma maneira diferente.
e agora nós estamos num momento diverso daquele. O fato é que o desenvolvedor é um resolvedor de problema. Sim. Era naquela época, continua sendo, né? Então ele tem que ter uma habilidade muito específica de desenvolver problemas. E desenvolver problemas pensando de uma forma muito peculiar, que é ligada a uma lógica específica que nós chamamos genericamente de lógica de programação, né? Lógica de programação não é uma lógica que se afasta da lógica cotidiana completamente, mas ela é distinta, né? O cérebro tem formas distintas de trabalhar, formas diferentes de trabalhar, e nós percebemos que muita coisa funciona em paralelo, né? Então, compreender, por exemplo, a lógica paraconsistente, que é típica do funcionamento do cérebro humano, é muito interessante para quem trabalha com inteligência artificial, que é outro campo de interesse. No entanto, o desenvolvedor faz boa parte do seu trabalho utilizando essa lógica mais, digamos assim, ligadas a paradigmas como estruturado, orientado a objeto e outros mais. De maneira geral, para desenvolver assim, ele tem que aprender a resolver problemas pensando na lógica específica. Ele tem que ter um plano, e esse plano, para atacar o problema que ele tem que resolver, passa por uma estratégia. Essa estratégia precisa que ele conheça ferramentas conceituais. Para os meus alunos eu sempre digo o seguinte: conheça o problema, veja os dados que esse problema está te passando, descubra a fonte deles, já estão fornecidos. Uma coisa pegando um problema muito simples, uma coisa é você calcular a média de um aluno que sempre tira 7 e 5. E outra coisa é você calcular a média de alunos que tiram a nota 1 e a nota 2. Isso para falar do problema mais básico do mundo, né? E é interessante porque descobrir a fonte dos dados é um dos passos para que você também saiba como é que você vai fazer o interfaceamento com o eventual usuário. Em outro momento, né, como é que você resolve em termos dos passos necessários para que essa lógica implique em tomar decisões, repetir os procedimentos, sempre lembrando que o ideal de um programa é que ele funcione genericamente em quaisquer instâncias, né? E isso é um desafio, né? A compreensão e o desenvolvimento desses passos e dessa lógica, né? Ela pede dedicação, pede estudo, né? A aproximação dos problemas e o conhecimento deles, no sentido de ter capacidade também, num certo momento, de se comunicar, que é algo que eu acho que é uma demanda muito importante para os profissionais atuais, para os desenvolvedores atuais, a capacidade de trabalhar colaborativamente, trabalhar em equipe, né? Por isso, cada vez mais nós empregamos metodologias a partir das quais os estudantes conseguem, em algum momento, né, tirar conhecimento dos pares e fornecer conhecimento para os pares, né? Ou seja, quando eu digo estava dizendo, né, de fazer, de usar ferramentas conceituais, eu sempre digo, faça diagramas, né? Faça desenho, faz setinha, né? Passo a passo, e tente pensar se aquela sequência é lógica, no sentido que nós estamos dizendo aqui, suficiente para que no final a solução que você esperava seja encontrada, né? Então, essas ferramentas conceituais às vezes vão dos tradicionais fluxogramas até soluções criativas que podem ser feitas sob demanda, né? Isso vai muito da aproximação do professor com o seu grupo de alunos, da maneira como vão acontecendo as interações. Então, quando a gente fala de lógica de programação, é basicamente resolver problema a partir de uma lógica específica, né, que entenda quais são os dados, quais são os procedimentos, de que forma são feitas as perguntas, de que forma alguns procedimentos repetitivos se estruturam, né, e como é que você pode prover, né, o funcionamento disso tudo de maneira conjunta para resolver realmente o que está sendo pedido e não o que você imagina que seja. Tem uma metáfora, uma brincadeira que a gente sempre faz com os alunos, que é o seguinte: eu desenho um círculo, né, um triângulo e um quadrado. E eu pergunto o que o pessoal acha que é aquilo no mundo do desenvolvimento. Não sei se você já conhece essa, né? Essa aí não. Aí eu digo o seguinte: olha, o círculo é o que o cliente, é o que o usuário queria.
O triângulo foi o que o cara que entrevistou, o analista, enfim, o projetista entendeu. E o quadradinho foi o que o programador fez, porque nessas alturas, né? Igual da árvore lá, que os pneus batem do tronco. Isso, aquela do balanço, né? Isso. Como é que você projeta um balanço. Nossa, e tudo, né? Isso é verdade. Tá. Professor, você comentou, né, de ciência da computação, ADS, né, a análise de desenvolvimento de sistemas. Só para ir um pouquinho para trás, né, qual é a diferença da ciência da computação do ADS? Ciência da computação, via de regra, foca a computação como uma disciplina científica, né? Como uma disciplina que, apesar de instrumentalizar o profissional para atuação em mercado, ela parte de bases da computação como ciência, inclusive na sua proximidade, na sua filiação com a matemática. Não que seja verdade que o sujeito precisa ser um matemático para fazer ciência, não. De forma nenhuma. Como em todo conhecimento, a matemática é necessária, ela é algo importante, né? Então, o foco da ciência da computação, ainda que linguagens sejam trabalhadas, tecnologias sejam abordadas, fica bastante colocado também em disciplinas como aspectos teóricos da computação, linguagens formais, estruturas de dados, né? Inteligência artificial. E os projetos e desenvolvimentos estão muito correlacionados com o que nós chamamos de ciência ou computação de base, né? É claro que podem haver variações, tem cursos que focam esse aspecto e fazem uma interface muito forte com a parte corporativa, enquanto outros são mais tradicionalmente voltados para os aspectos científicos da computação. A análise e desenvolvimento de sistemas trabalha conhecimento específico de ciência da computação, mas num enfoque mais corporativo. Então, muito provavelmente você vai ter um enfoque maior em linguagens específicas, em soluções específicas utilizando essas disciplinas que eu mencionei, estrutura de dados, inteligência artificial, né, em alguma medida, né? E talvez um foco um pouco maior, eu diria, na parte de engenharia de software, de qualidade de software e elementos correlatos. Tá. As ciências ela é mais demorada, né? Ela provavelmente 4 anos. O bacharelado, via de regra, é 4 anos, né? Demora 4 anos. A análise de desenvolvimento de sistemas tem sido oferecido, por exemplo, na FATEC, em cursos tecnológicos superiores, né? Que em média tem duração de 3 anos, né? E em algumas outras instituições até de 2 anos, né? 2 anos, né? Varia um pouco. Tá bom. O que eu acredito que então o ADS é mais focado para o pessoal de desenvolvimento em si, e ciências ele tem outras disciplinas que vão agregando conhecimento do aluno. O desenvolvedor pode vir dos dois, pode vir de ciência da computação, pode vir da ADS sem muito problema, né? No profissional de ciência da computação, é provável que você encontre, assim, em termos de formação, alguém que transita mais um pouco entre áreas, né? Então, pelo menos, esse é o objetivo, né? Que ele consiga transitar, por exemplo, para a área acadêmica e buscar ali soluções que estão sendo engendradas ali para acontecerem daqui a um tempo, mas como ele já é um cara antenado com isso, já teve algum trânsito nessa área, ele consegue trazer. Enquanto que o ADS é formado para trabalhar com basicamente soluções que já estão no mercado, já são vigentes e já tem uma certa trajetória, das quais eventualmente ele tem um contato mais aprofundado. Beleza. Lógica de programação, voltando ao tema, né? O diferencial. O que você acha que as faculdades estão fazendo? Porque deve estar mudando, né? Conforme as empresas vão requisitando, as faculdades, universidades ou cursos específicos, eles vão mudando para deixar mais próximo do que as empresas estão solicitando. O que você acredita que as faculdades estão fazendo nesse quesito, da parte da lógica de programação? Da minha experiência, que é o que eu posso falar mais detidamente, eu acredito que a lógica de programação ela tem bases sólidas, bastante fincadas nos cursos
de ciência da computação, de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E tem recebido um cuidado bastante, como é que eu direi, algo realmente bastante cuidadoso, né? Nas disciplinas como algoritmos, desenvolvimento estruturado, né? Lógica de programação estruturada, lógica de programação orientada a objetos, disciplinas dessa natureza. Esse cuidado é essencial justamente em função de que não adianta apresentar, né, a linguagem para o sujeito sem que ele entenda o paradigma, né? E também que certas soluções, certos produtos de software são mais adequados em determinados paradigmas. Por exemplo, não adianta você pensar num sistema assim muito interativo, com telas, que tem que ter recursos visuais muito importantes e tudo mais, e tentar fazer isso em C tradicional, né? Quer dizer, a linguagem C é importante, né? Há campo para ela, ainda há campo para ela, para desenvolvimento de base, né? Então, quando você descobre a necessidade de entender lógica de programação, e isso eu tenho visto, né, nos cursos que eu trabalho, né, fica mais fácil depois você trabalhar uma lógica geral e abrangente, né, que depois vai se diversificando e migrando de acordo com o paradigma. É muito diferente você ensinar Java a partir de uma lógica de programação e ensinar C ou qualquer outra linguagem estruturada a partir de uma lógica de programação. Mas é essencial que o sujeito saiba transitar entre os paradigmas, né? Isso tem sido feito. Eu acredito que esse tem sido um dos trabalhos mais interessantes de formação que os cursos têm feito. Agora, em relação a tecnologias, isso varia muito, né? Cada curso tem a sua visão e tudo mais e usa de forma diferente. Mas, professor, eu tenho uma pergunta. Você acha que esse papel de formar profissionais já prontos para o mercado de trabalho, principalmente na programação, esse papel é realmente da universidade? Ou a universidade deveria formar profissionais científicos que entendam o método científico, que entendam também como aplicar o conhecimento de base em outras áreas que não são necessariamente para vender ou para a área ali das empresas e tudo mais? A universidade tem um papel amplo, né, que você mencionou. Ela tem um papel de formação generalista, formação do cidadão, por isso todo curso tem núcleos que são, por exemplo, voltados às ciências humanas, né? Então, quer dizer, a formação não é só do profissional para o mercado, isso por um lado. Do ponto de vista técnico, né, mesmo as demandas do mercado, elas têm assim uma cápsula de permeabilidade com a universidade, elas não podem ser completamente absorvidas pela universidade, justamente em função de demandas de mercado, tecnologia e ciência progredirem e se expandirem por diversos ramos de forma muito rápido. Então, você forma um profissional muito específico e tenta fazê-lo pronto, na verdade você monta um pacote que daqui a pouco pode não servir, né? Então, o papel da universidade, além de formar o cidadão, essa formação que é típica, né, do ser humano, é também a de formar um profissional capaz de se reinventar. Então, fornecer bases, discutir as disciplinas cientificamente, discuti-las do ponto de vista da interface com o mundo em que você vive, né? Colocar os principais aspectos da ciência. Então, você não concebe um curso de ciência da computação, por exemplo, que não aborde os principais elementos da ciência da computação. Lógica de programação é um deles, né? Mas não, como disse o colega, em aspecto pronto, né? Você precisa discutir lógica de programação como elemento de formação do sujeito, né? Mas também precisa discutir linguagens de programação, mas também precisa discutir estrutura de dados, mas também precisa discutir inteligência artificial e algum aspecto de interdisciplinaridade em que ele consiga pensar em tudo isso, né, como algo que o forme para depois, sim, em contato com as demandas, né, do mercado, do dia a dia, da sua vida profissional, fazer roteiros específicos, né, que o conduzam depois para o que é necessário. Eu não acho assim, minha opinião pessoal, eu não acho que a universidade ela tem que se reinventar
para atender o mercado de trabalho. Eu não acho. Eu acho que a universidade deve, claro, evoluir, né? A educação como um todo deve evoluir para formar melhores profissionais, mas não para trabalhar em uma determinada área, com determinada tecnologia, focando no indivíduo como um todo, como você mesmo disse. Eu acho que esse é o objetivo da universidade. Né? Porque, querendo ou não, com a lógica de programação, acho que muito, fazendo uma interface com a matemática, você só aprende lógica de programação se você praticar. Se você for ficar só na teoria e você não experimenta, você não vai atrás de fazer exercícios, de aplicar o que você aprendeu na sala de aula, você não se torna um desenvolvedor melhor, você não evolui sua lógica de programação consequentemente. É verdade. O foco da aprendizagem lógica de programação, por exemplo, ela tem dois aspectos. O teórico, né, que é o conhecimento dos princípios, porque afinal de contas a lógica de programação também tem que ser permeável, ela tem que ter uma interface com o uso que em algum momento ela vai ter, né? Então, o que geralmente se diz para quem está se aproximando dessa área num determinado momento você pode pensar e ser criativo o suficiente para achar a melhor solução, mas essa melhor solução ela tem que ser colocada do ponto de vista da maneira como essa disciplina conversa com o problema, né? Sequência de passos estruturados e organizados logicamente para a resolução de um problema. Essa é uma definição de algoritmo, que é uma das bases da lógica de programação. Então, por um lado é isso. Por outro lado, existe a questão, como o Gabriel disse, de não se adaptar a coisas que são momentâneas, né? A coisas fechadas em caixinhas muito limitadas, né? A formação que a universidade fornece, ela tem a missão de transformar o sujeito em alguém capaz de tomar decisões, de agir interdisciplinarmente, de saber, né, transitar entre paradigmas. Isso não dá para fazer se você fizer uma formação fechadinha, né? Não, agora o negócio é aprender a programar nessa nova linguagem que surgiu aqui. Todo mundo muda quer, tudo, né? Todo mundo até quando? Né? Até a página 2, né? Até a página 3, né? Existe a necessidade de você, sim, se reinventar, né? Em algum momento transitar entre as coisas que aparecem e que são novas, né? Mas para isso você precisa de background, né? Para isso você precisa de formação, né? Para isso você precisa saber discutir, né? Para isso você precisa ter base para dizer, olha, isso aqui talvez seja uma modinha, né? Talvez não. Né? A gente não está também criticando as soluções inovadoras que vão surgindo, né? Uma coisa eu falei isso hoje na aula que estava dando antes de vir para cá, né? Uma coisa é você prover algo novo, outra coisa é você prover algo inovador. O novo, ele se contrapõe ao inédito, né? O inovador, ele se contrapõe ao rotineiro, né? E o profissional formado na universidade tem que ser capaz de transitar entre essas duas coisas. Certo. Bom, só lembrando que há alguns anos atrás, né, fui eu e o professor lá na Unip, aí a gente estava precisando, né, de profissionais desenvolvedores. A gente foi lá, usou lá o anfiteatro, a gente fez uma provinha e os alunos, né, que estiam lá, fez a prova, os que passaram, a gente passou por entrevista, contratado e trabalham com a gente até hoje. Então é o que você comentou mesmo, não só a parte do desenvolvimento em si, né, mas a preparação do indivíduo, né? Sem dúvida. Porque preparação você põe numa sala aqui e fala, ó, agora vocês vão trabalhar com Fluid, agora vocês vão trabalhar com JavaScript. Põe lá, faz o projeto, o cara entrega. Agora a faculdade ela tem algo a mais, né? Tem que formar a pessoa, os entendimentos para chegar nesse resultado, né? Isso aí. Mais alguma pergunta? Eu acho que esse assunto de lógica de programação é bastante extenso, né? A gente poderia começar a entrar aqui na lógica matemática, como que ela faz a interface com a lógica de programação e tudo mais, mas eu acho que no fim de tudo se resume a universidade é importante, não só para o ponto de vista do mercado de trabalho, mas do ponto de vista pessoal também. Eu acho que é muito importante para a pessoa que está entrando na faculdade. Todo mundo cresce, né? Exatamente. Eu cresci demais. Eu era uma pessoa antes de entrar, depois que eu me formei, era outra pessoa completamente. E o conhecimento que a gente adquire na faculdade, ele é útil em muitos casos. A gente pode achar um primeiro momento
quando a gente está, de repente, na escola, fala, pô, por que eu preciso aprender a resolver uma equação de segundo grau? E no nunca vai usar para nada. Em algum dia, você pode nunca usar a fórmula da equação de segundo grau, mas em algum momento, aquele conhecimento que você adquiriu inconscientemente, ele vai ser útil, em algum momento você vai utilizar. O fato de você ter aprendido a resolver aquele problema, conhecimento matemático, tem um autor que se chama Fitchbaum, né? Esse já é da minha outra área de pesquisa, que é matemática, né? Que é educação matemática mais especificamente, em que ele diz que o conhecimento matemático ele tem 3 vertentes específicas e importantes e que em algum momento elas conversam entre si e que a pessoa que aprende matemática pode apresentá-las: a formal, a algorítmica e a intuitiva. Foi a primeira vez, lendo Fishbein, que eu concebi, assim, que eu percebi que você podia ter também uma vertente intuitiva. Em que sentido? O conhecimento formal é aquele que você precisa para entender a matemática no seu espírito, vamos dizer assim. Quem detém o conhecimento formal sabe fazer uma demonstração, entende um teorema, né? Quem detém o conhecimento algorítmico, e se permitir conversar com o conhecimento formal melhor ainda, é um bom desenvolvedor de fórmulas, digamos assim, né? Pega um caso em que sabe que se aplica, por exemplo, né, uma equação polinomial de segundo grau e resolve, chega às raízes e aquilo lhe permite tirar alguma conclusão, né? Mas se ele não tiver ali, se ele detiver só o conhecimento algorítmico, por exemplo, se ele não conseguir conversar com o conhecimento formal, ele pode não entender para que aquilo serve, né? E o intuitivo é quando você vai um pouco além, né? Que é quando você não tem o conhecimento para resolver alguma coisa, mas baseado no conhecimento que tem, você tenta avançar. E você consegue desvendar os problemas matemáticos assim, né? Quando você permite que esse novo conhecimento que vai se formando vá acessando o conhecimento anterior, você vai tirando essa diferença com quem sabe mais. Ele só diz o seguinte: o conhecimento intuitivo não pode virar crença, né? Que a gente fez uma pesquisa uma vez e tinha um grupo de sujeitos que acreditava, por exemplo, que todo número que termina em 7 é primo. Pela experiência empírica, 7 é primo, 17 é primo, logo todos devem ser. E isso se forma de uma maneira psicologicamente resistente no sujeito, né? E você pega um número que termina em 7 que não é primo e mostra para o sujeito, ele tem dificuldade para aceitar. Então ele diz, esse é o único problema que deve ser cuidado, né? Que a criança é uma coisa resistente, psicologicamente dura de ser desfeita depois, mas o conhecimento matemático, por exemplo, ele pode ser pensado nessas vertentes. Eu penso que em outras áreas isso também se aplica, né? Você tem um conhecimento formal, né, que é típico da disciplina, que tem uma interface teórica forte, você tem um saber e você tem um saber fazer, né? Então o conhecer, saber e saber fazer. O saber fazer tem a ver com competência, né? E isso é outra coisa que o conhecimento na universidade passa a te instrumentalizar, né? E que você talvez não obtenha de outra forma que não seja a vivência, né? No espírito, né, científico, no espírito de colaboração que a universidade permite que o indivíduo tenha. Acho fundamental também para o espírito humano, não é só um profissional. Completo, né? Bom, é isso aí. Mais alguma? Acho que foi muito agregador essa conversa. Muito obrigado, queria agradecer ao professor pela presença. Eu que agradeço pela a oportunidade. Pequena aula que a gente teve a oportunidade de ter aqui. Longe disso, bate-papo mesmo com colegas, né? Isso aí, então, obrigado, professor Gerson, pelo aceite, né, o convite aí. E pessoal, a gente fica aqui no nosso IVCast da Faculdade V2, a gente se encontra no próximo. Tchau e até mais. Até mais.